E aí acabei tendo que utilizar de liminar no Poder Judiciário para poder entrar no curso de formação. E também tem o psicotécnico, né? O exame psicotécnico, que também é um medo. Você que é doido, colega, se prepara que você vai ter que se preparar muito. Eu tive que estudar muito psicotécnico, porque eu não sabia aqueles negócios de cubo, é uma loucura. Aí fui aprovado para o psicotécnico, mas já estava com a reprovação em tese do exame médico, né? Então, quando saiu o resultado final, o meu nome não estava na lista, porque eu tinha sido reprovado para exame médico. Aí eu recorri ao Poder Judiciário, entrei com uma ação questionando os padrões e limites. Por liminar, acabei sendo matriculado no curso de formação. Por liminar, essa liminar se sustentou, eu consegui ser aprovado no curso de formação. E aí, no final do curso de formação, você tem uma provinha de certo e errado também. São 120 itens e ela também é classificatória. Então, se você passou na rapa do tacho no começo, não se preocupa, você consegue tirar a diferença, inclusive no curso de formação. E aí eu fui super bem, desses 120 itens eu fiz mais 112, eu errei só 3 itens na prova. Isso, cara, disparou minha nota absurdamente. E aí eu acabei, na época de tomar posse, eu acabei não podendo tomar posse porque eu estava com liminar e naquela época tinha um entendimento de que não havia a possibilidade de se tomar posse por liminar, enfim. Conversei, fui até na época eu fui conversar com o juiz, eu era advogado em tese, né? Eu fui conversar com o juiz, fui despachar com o juiz. E aí, surpreendentemente, eu acabei conseguindo a sentença favorável muito rápido, surpreendentemente pela rapidez, e não pelo direito que eu estava defendendo. E aí saiu a minha sentença, eu consegui tomar posse como escrivão de polícia 3 dias depois que o pessoal tomou posse. A minha posse foi marcada para o dia 24/8/2014. Na hora que eu fui tomar posse, eu fui reprovado de novo pela perícia médica da Polícia Civil. Você tem os exames médicos da banca e depois você tem os exames médicos para você poder tomar posse. Me reprovaram pela mesma sequela de visão que eu tinha, tive que voltar no juiz, conversar com ele fez uma liminar mandando eu tomar posse, e aí eu acabei tomando posse. Depois de tomar posse, 15 dias exercendo o cargo, o Distrito Federal recorre e caça a minha posse. Depois de 15 dias exercendo o cargo de escrivão de polícia, eu recebo uma ligação do meu advogado dizendo, olha, você foi exonerado do seu cargo, porque o desembargador fulano de tal entendeu que você tomou posse precária e caçaram sua posse. E aí começou a minha loucura de novo, né? Pra você ver que nem tudo são flores na época do concurseiro. Então eu tomei posse, com 15 dias eu fui exonerado, e depois no dia seguinte eu fui fui despachar com o desembargador, ele voltou atrás, ele reconsiderou a decisão, e eu voltei para o cargo de escrivão de novo. Então depois de 15 dias tomado posse, fiquei 3 dias sem atividade, depois voltei. Aí depois disso, graças a Deus, eu não tive mais problema no cargo de escrivão, só que eu sempre continuei estudando, porque eu estava na condição de subjúdice e continuei estudando por conta dessas situações. E aí eu sempre utilizei a mesma estratégia de estudo que eu utilizo, inclusive depois eu compartilho com vocês essa estratégia, e para mim funcionou. Depois que eu fui aprovado para escrivão e para agente, aí começou a vir uma série de outras aprovações, aí eu até me surpreendo. Eu fui aprovado para analista do STF, fui aprovado para técnico em segurança do STF, eu fui aprovado para técnico do TJ de São Paulo, que por ironia do destino, eu acabei tomando posse e não entrei em exercício, porque um dia antes da minha perícia médica da Polícia Civil, era o último dia para eu tomar posse em São Paulo. Então eu fui de carro, tomei posse, não entrei em exercício, voltei para Brasília, fui reprovado na perícia médica, e eu falei, vou voltar para São Paulo para entrar em exercício. Nesse interregno aí de 15 dias, eu acabei conseguindo tomar posse na Polícia Civil, e aí eu fui exonerado em São Paulo por não ter entrado em exercício. Aí depois disso, eu acabei fazendo prova no TRF de São Paulo, TRF da terceira região, passei como técnico, fui convocado e exerci a opção de desistência, de final de fila, na verdade, porque eu já estava na Polícia Civil. E aí diversos outros, eu acabei sendo aprovado para auditor do Tribunal de Contas dos municípios de Goiás, para cargo de área jurídica eu passei para advogado da Valec, advogado da Dataprev, da Valec eu fui nomeado e eu acabei optando por desistência, da Dataprev eu não fui convocado, advogado da Terracab eu fui convocado e acabei optando porque logo mais para frente nessa situação eu já tinha sido aprovado para oficial de justiça e já estava esperando ser chamado, acabei sendo aprovado também para analista do INSS, acabei sendo aprovado para oficial de justiça e inúmeros outros aí, mas isso é consequência da minha opção que eu fiz lá atrás, né?
E vocês têm que entender que essa opção também deve ser feita por vocês. Porque quando você opta por estudar para concurso público, você tem que colocar na sua cabeça que isso é um processo. Todo dia você vai subindo degrau por degrau, é devagar. No começo você vai achar que você está sabendo muito, porque a sua curva de conhecimento vai lá em cima. Mas depois, parceiro, para você acertar um item, você tem que ler muito livro, fazer muito exercício, muita leitura. Então, você tem que colocar isso na sua cabeça que a persistência ela deve ser sempre importante para você. Arthur, vamos fazer um bate-bola rápido aqui, então. Quais foram suas maiores dificuldades? Estudar errado no começo. Eu tinha muita dificuldade porque eu queria só estudar as matérias que eu queria, eu só queria ler livro de capa a capa, eu não fazia exercício, eu não lia lei seca. Isso me prejudicou. Demorei quase 2 anos e meio para me adaptar a essa minha rotina de estudo e perceber o que estava valendo a pena, o que eu estava perdendo tempo, enfim. Qual foi a sua maior motivação? Poder dar uma melhor qualidade de vida para mim, para os meus pais. Eu sempre tive o sonho de ter um filho, né? Acabei tendo uma filha e poder proporcionar para ela e para eles tudo que eu não tive na minha infância. Qual foi o pior momento na sua jornada para concurso público? Eu não digo qual foi o pior momento. Assim, para mim, você ser reprovado em qualquer prova é tão frustrante quanto qualquer outra, assim. Mas a pior mesmo foi quando eu tomei posse para policial civil e depois eles tiraram a minha posse por uma maneira louca e que acabou trazendo diversos choros na minha casa, vamos dizer assim. E antes de ser aprovado, qual foi o melhor momento nessa sua jornada de concurso? Antes de ser aprovado, qual foi o meu melhor momento? Cara, o meu melhor momento foi quando eu entendi que se eu utilizasse a estratégia adequada, eu tinha chance de brilhar. Se eu pudesse utilizar as armas que eu tenho. Porque pessoas esforçadas como nós, a gente vai conseguir batalhar e entrar na fila, né? Porque o concurso é uma fila de espera. Mas bota na sua cabeça que muita gente vai furar essa fila porque você concorre com pessoas normais e esforçadas como a gente, mas existem aquelas pessoas fora da curva, né? O cara lê o gibi da Mônica e aprende direito penal. Então isso também era muito complicado, assim. Mas quando eu coloquei na minha cabeça que não importa o que acontecesse, eu ia estudar até passar, eu comecei a estudar mais tranquilo, mais feliz, mais sereno. Isso me ajudou bastante. Você já pensou em desistir alguma vez? Todos os dias que eu reprovava, todos os dias que eu sentava na minha cadeira, eu falava, cara, será que esse é o momento certo? Será que vale a pena eu estar aqui e tal? Hoje eu te digo com todas as palavras e com todas as minhas emoções, chega até a arrepia, que eu fiz a escolha certa, que eu tô muito feliz onde eu tô. E eu agradeço a Deus por ter me dado força por não desistir, porque desistir pra mim era o meu lema todo dia. E depois você vira a página e começa, não, desistir eu só vou desistir amanhã. E aí no dia seguinte você fala, não, desistir eu só vou desistir amanhã. E aí você vai caminhando. Pra você, qual é o maior benefício de ser servidor público? A qualidade de vida. O benefício de ser servidor público é a qualidade de vida. Nós estamos passando por uma pandemia mundial aí. Nós estamos vendo muitas pessoas que trabalham na iniciativa privada sofrendo horrores. E é muita hipocrisia dizer para vocês que eu estou sofrendo do mesmo jeito que eles. Isso é fruto de muita dedicação. E se eu tenho um conselho para dar para vocês é não desistam, porque vale muito a pena. Hoje a qualidade de vida que o serviço público consegue proporcionar, ela é muito diferente da iniciativa privada. Assim. Hoje você é oficial de justiça, você está realizado do ponto de vista de concurso ou ainda você almeja voos maiores? Hoje eu sou oficial de justiça, já estou no TJDFT desde o ano de 2015. Não, 2017, desde o ano de 2017, 2015 foi a prova. 23 de abril de 2017. Não, eu quero mais, sempre quero mais. O ser humano ele tem que ser insatisfeito. Se você está querendo se acomodar aí, alguma coisa está errada com você. Não é possível. Se você estuda para concurso, você sempre quer alguma coisa a mais. Eu tinha na minha cabeça, não, passei no primeiro, nunca mais eu faço outro concurso. Mentira, depois você passou nesse aí, você vai ver, você vai querer mais. Se você pudesse dar um conselho para quem está começando hoje, qual conselho você dá para essa pessoa? Persista. Persista porque vale a pena. Eu falo isso para todo mundo que me pergunta. Uma frase que marca a minha vida e um dia eu vou ter coragem de tatuar ela aqui no meu braço. Aristóteles sempre dizia, e ele sempre disse isso. Tem uma frase no livro dele que é: o estudo ele tem as suas raízes amargas, mas os seus frutos são doces. Persista porque vale muito a pena.